viva e pulsante para cada um de nós que fomos chamados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus coloca sua mão sobre uma vida, quando Ele sopra seu Espírito sobre um coração, quando Ele marca com seu selo uma alma, essa pessoa inevitavelmente começará a experimentar uma separação que vem do alto, uma distinção que não é criada pelo homem, mas estabelecida pelo próprio Deus, que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? Você sente essa confirmação divina ecoando dentro do seu ser, essa certeza sobrenatural de que Deus está falando diretamente com você através destas palavras? Não ignore esta mensagem, não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para o seu coração, neste momento específico da sua vida. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você. Você tem sentido essa solidão porque Deus está preparando seu coração para algo maior, algo que requer uma intimidade única com Ele, algo que demanda uma separação santa, que só pode ser compreendida quando você entende que não foi rejeitado pelo mundo, mas escolhido por Deus. Lembre-se de Abraão, que foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. E imagine a solidão que ele deve ter sentido quando teve que deixar tudo que era familiar, tudo que era confortável, tudo que era conhecido, para seguir uma voz que o chamava para um destino incerto, mas divinamente orquestrado. Gênesis 12, 1-2 nos mostra que Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa é a mesma voz que está falando com você agora, meu irmão, minha irmã. A mesma voz que chamou Abraão está chamando você para fora da multidão, para fora do comum, para fora do que todos esperam de você, para um lugar de intimidade e propósito divino. Pare um instante. O que o Espírito está dizendo agora ao seu coração? Você consegue perceber que sua solidão não é um castigo, mas uma preparação, não é uma punição, mas uma purificação. Não é um abandono, mas uma escolha soberana de Deus sobre sua vida. O profeta Jeremias experimentou essa mesma solidão divina quando Deus lhe disse em Jeremias 1:5: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias foi separado desde o ventre materno para um propósito específico. Ele foi marcado pelo Senhor para ser diferente, para ser voz profética numa geração que não queria ouvir a palavra de Deus. E essa separação divina fez com que ele se sentisse isolado, incompreendido, sozinho em meio a uma multidão que seguia outros deuses. Mas foi exatamente nessa solidão que Jeremias encontrou a presença mais íntima de Deus. Foi no silêncio do isolamento que ele ouviu a voz mais clara do Senhor. Foi na separação que ele descobriu o propósito eterno para o qual havia sido criado. Você sabe por que você se sente diferente. Você sabe por que as conversas vazias não te satisfazem mais, por que os prazeres mundanos não te enchem mais, por que você tem uma sede que parece insaciável por mais de Deus. É porque o Espírito Santo está fazendo uma obra profunda de separação em sua vida. Ele está tirando você da multidão para te levar ao lugar secreto da intimidade divina. Ele está preparando você para algo que requer uma pureza, uma santificação, uma consagração que só pode ser forjada no fogo da separação santa. O salmista Davi conhecia bem essa experiência quando escreveu no Salmo 23, 2-3: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi foi separado dos seus irmãos, foi tirado do meio das ovelhas para ser ungido rei de Israel. E nessa separação, ele aprendeu a conhecer o coração de Deus de uma forma que seus irmãos nunca conheceram. Enquanto seus irmãos estavam preocupados com as coisas naturais, Davi estava sendo preparado pelo Senhor para coisas sobrenaturais. Enquanto eles seguiam a rotina comum da vida, ele estava sendo moldado para um destino extraordinário. Você consegue sentir que Deus está fazendo a mesma coisa com você? Você consegue perceber que Ele está te separando porque tem algo específico, algo único, algo poderoso preparado para a sua vida? O Espírito Santo quer que você entenda neste momento que sua solidão não é um sinal de que você está fazendo algo errado, mas sim a evidência de que Deus está fazendo algo certo em sua vida, algo que requer uma preparação especial, uma formação única, uma intimidade profunda que só pode ser desenvolvida longe das distrações do mundo e perto do coração do Pai. Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora. Você consegue perceber que enquanto outros estão correndo atrás de coisas temporárias, Deus está te preparando para coisas eternas? Enquanto outros estão se conformando com o padrão deste mundo, o Senhor está te transformando pela renovação do seu entendimento para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como Paulo nos ensina em Romanos 12:2. Essa transformação não acontece na multidão, ela acontece no lugar secreto, no lugar da separação, no lugar onde é só você e Deus, onde não há vozes concorrentes, onde não há influências externas, onde não há nada além da voz do Espírito Santo moldando seu coração segundo o coração de Cristo. Lembre-se de Moisés, que foi separado do palácio do faraó e levado para o deserto por 40 anos. E muitos poderiam pensar que aqueles foram anos perdidos, anos desperdiçados, anos de solidão e esquecimento, mas foi exatamente naquele deserto que Deus forjou o caráter de Moisés. Foi na solidão que ele aprendeu a depender totalmente do Senhor. Foi no isolamento que ele se tornou manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra, conforme Números 12:3 nos relata. Aqueles 40 anos de separação não foram um desvio no plano de Deus. Foram parte essencial do plano divino para preparar Moisés para libertar o povo de Israel do Egito e conduzi-los à terra prometida. O mesmo Deus que separou Moisés no deserto está separando você agora. O mesmo Deus que preparou Davi nos campos cuidando das ovelhas está preparando você na solidão da sua jornada espiritual. O mesmo Deus que chamou Abraão para sair da sua terra está chamando você para sair da zona de conforto da multidão e entrar numa intimidade mais profunda com Ele. Você sabe por que você não consegue mais se contentar com relacionamentos superficiais? Você sabe por que as conversas vazias te deixam mais vazio ainda? É porque Deus está criando em você uma fome por relacionamentos profundos, uma sede por conversas que edifiquem, um desejo por comunhão que eleve sua alma a patamares mais altos de intimidade com Ele. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora ao meu coração? Você está começando a entender que sua solidão não é um problema a ser resolvido, mas uma bênção a ser abraçada? Você está percebendo que Deus não está te punindo com isolamento, mas te presenteando com intimidade? O profeta Oséias nos ensina em Oséias 2:14 que Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Esse é o coração de Deus para com você, meu irmão, minha irmã.
Ele quer te atrair para longe das vozes confusas do mundo. Ele quer te levar para o deserto da separação santa, não para te castigar, mas para falar ao seu coração as palavras mais doces e profundas que você já ouviu. No deserto da separação, é que Deus revela seus segredos mais íntimos. É no lugar da solidão que Ele compartilha seus mistérios mais profundos. É na quietude do isolamento que Ele sussurra ao seu ouvido espiritual as verdades que transformarão sua vida para sempre. Você já percebeu que quando você está sozinho com Deus, quando todas as vozes se calam e resta apenas você e Ele, é quando sua alma experimenta a paz mais profunda, a alegria mais verdadeira, a satisfação mais completa? Isso não é coincidência, é evidência de que você foi criado para essa intimidade, você foi chamado para essa separação, você foi escolhido para essa comunhão única com o Criador do universo. O apóstolo Paulo conhecia bem essa experiência quando foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir, conforme 2 Coríntios 12:2-4 nos revela. Mas antes dessa experiência extraordinária, Paulo teve que passar por uma separação radical da sua vida anterior. Ele teve que deixar sua posição fariseu respeitado, suas conexões sociais, sua reputação religiosa, tudo para seguir Jesus Cristo. E foi exatamente nessa separação que Paulo se tornou o maior apóstolo da igreja primitiva. Foi no isolamento que ele recebeu as revelações mais profundas do Novo Testamento. Foi na solidão que ele escreveu as cartas que ainda hoje transformam vidas ao redor do mundo. Você consegue sentir Deus falando com você agora através dessas palavras? Você consegue perceber que Ele está usando sua solidão atual como um laboratório divino para formar em você o caráter de Cristo? O Espírito Santo quer que você entenda que enquanto outros estão preocupados em agradar homens, Deus está te ensinando a agradar somente a Ele. Enquanto outros estão buscando aprovação humana, Deus está te mostrando que sua aprovação é a única que realmente importa. Enquanto outros estão correndo atrás de relacionamentos que não edificam, Deus está te preparando para relacionamentos que te levem mais perto do coração dele. Silencie o coração. Respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar de uma forma profunda, através desta oração poderosa que faremos juntos agora. Ore assim comigo. Abra seu coração e permita que o Espírito Santo ministre diretamente à sua alma. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento reconhecendo que minha solidão não é abandono, mas separação santa. Senhor, eu entendo agora que Tu me separaste da multidão, não para me castigar, mas para me preparar para algo maior. Espírito Santo, eu abro meu coração para Ti. Eu me rendo à Tua obra em minha vida. Eu abraço esta separação como uma bênção e não como uma maldição. Senhor Jesus, assim como Tu te separaste da multidão para orar, assim como Tu buscaste lugares solitários para estar com o Pai, eu também escolho valorizar estes momentos de separação contigo. Cura minha alma de toda a mágoa causada pela solidão. Liberta meu coração de todo sentimento de rejeição. Restaura em mim a alegria de estar só contigo. Pai, revela-me o propósito eterno para o qual Tu me separaste. Mostra-me o plano divino que está sendo forjado neste tempo de preparação. Que eu não desperdice este tempo precioso de intimidade contigo. Que eu não menospreze esta oportunidade única de conhecer Teu coração mais profundamente. Senhor, usa esta separação para me moldar à imagem de Jesus, para me transformar segundo Tua vontade, para me preparar para ser instrumento de bênção na vida de outros. Em nome de Jesus. Amém. Você sentiu o toque do Espírito Santo agora? Você percebeu algo mudando no seu coração enquanto orava?
Não é coincidência, é Deus confirmando que Ele está operando profundamente em sua vida através desta palavra profética. O Senhor quer que você entenda que sua separação tem um propósito divino, tem um plano específico, tem uma razão eterna que vai muito além do que você consegue enxergar agora. Isaías 55, 8, 9 nos ensina que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você se sente sozinho, quando parece que ninguém te entende, quando você olha ao redor e vê que está numa jornada diferente de todos os outros, lembre-se de que você está seguindo os caminhos de Deus, que são mais altos do que os caminhos dos homens. Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo numa direção que pode parecer contrária ao fluxo da multidão, mas que está perfeitamente alinhada com o propósito eterno de Deus para a sua vida. Não menospreze esta separação. Não lute contra esta distinção. Não tente forçar sua entrada em círculos onde você não se encaixa mais, porque Deus está te preparando para círculos mais altos, para relacionamentos mais profundos, para um nível de intimidade com Ele que poucos experimentam. Você já percebeu que Jesus também passou por essa experiência de separação? Ele foi incompreendido pela sua própria família, foi rejeitado pela sua própria cidade, foi abandonado pelos seus próprios discípulos na hora mais difícil da sua vida. Marcos 3:21 nos conta que quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A própria família de Jesus pensava que ele estava louco, que estava exagerando, que estava sendo radical demais. Mas Jesus sabia que sua separação era necessária para cumprir a vontade do Pai. Ele sabia que sua diferença era parte do plano divino para a salvação da humanidade. O mesmo Jesus, que foi separado e incompreendido, está com você agora na sua jornada de separação. O mesmo Jesus, que encontrou força na comunhão com o Pai, durante as longas noites de oração, está te ensinando a encontrar força na intimidade com Deus durante esta temporada de preparação. Você não está sozinho nesta jornada. Você não está abandonado nesta separação. Você não está esquecido nesta diferença. Você está sendo acompanhado pelo próprio Jesus, que conhece cada sentimento que você está experimentando, cada luta que você está enfrentando, cada momento de solidão que você está vivendo. O Espírito Santo quer que você entenda que sua separação atual está produzindo em você uma capacidade única de consolar outros que passarão pela mesma experiência. Está desenvolvendo em você uma sensibilidade especial para reconhecer pessoas que estão sendo separadas por Deus. Está formando em você um coração pastoral que saberá como ministrar àqueles que se sentem sozinhos e incompreendidos. 2 Coríntios 1, 3, 4 nos ensina que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você consegue ver que Deus está te preparando para ser consolador de outros? Você consegue perceber que Ele está te ensinando na escola da separação para que você possa se tornar professor de intimidade para outros? Você consegue entender que sua atual solidão está te qualificando para ser amigo íntimo de pessoas que precisarão de alguém que realmente entenda o que significa ser separado por Deus? Esta é uma das razões mais lindas pelas quais Deus permite que passemos por temporadas de separação, para que possamos nos tornar instrumentos de conforto e direção para outros que trilharão o mesmo caminho. Pense no profeta Elias,
que se sentiu tão sozinho que chegou a dizer a Deus: Senhor, só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem, conforme 1 Reis 19:10. Elias sentia que era o único que ainda servia ao Deus verdadeiro. Sentia que estava sozinho na sua luta contra a idolatria. Sentia que ninguém mais compartilhava do seu zelo pelo Senhor. Mas Deus revelou a ele que havia outros 7.000 que não tinham dobrado os joelhos diante de Baal, que havia outros que também haviam sido separados para servir ao Senhor com integridade. Você precisa saber que você não está sozinho nesta jornada. Existe uma multidão de pessoas que também foram separadas por Deus, que também passaram por esta experiência de isolamento divino, que também sentiram a solidão da separação santa. Você faz parte de uma geração de escolhidos que estão sendo preparados pelo Senhor para algo extraordinário. Você pertence a um grupo seleto de pessoas que foram tiradas da multidão para serem moldadas no lugar secreto da intimidade divina. Você está conectado espiritualmente com outros ao redor do mundo que também estão passando por este processo de separação e preparação. Apocalipse 7:3-4 nos fala de 144.000 que foram selados pelo anjo de Deus, que foram marcados com o selo do Deus vivo, que foram separados para um propósito específico nos últimos dias. Você pode estar fazendo parte deste grupo seleto de pessoas que foram escolhidas e separadas pelo Senhor para serem instrumentos poderosos nas suas mãos. Acalme seu coração, respire e ouça a voz do Espírito Santo confirmando em seu interior que você foi escolhido para algo maior, que você foi separado para algo especial, que você foi chamado para algo que requer esta preparação única que você está vivendo. Não desperdice este tempo precioso, não lute contra esta separação divina, não tente escapar desta escola de formação onde Deus está te moldando segundo sua imagem. Abrace esta temporada como uma das mais importantes da sua vida. Valorize cada momento de intimidade com Deus. Aproveite cada oportunidade de ouvir sua voz sem as distrações do mundo. Lembre-se de que Jesus passou 30 anos em preparação para 3 anos de ministério público. Lembre-se de que Moisés passou 40 anos no deserto, sendo preparado para 40 anos conduzindo o povo de Israel. Lembre-se de que Davi passou anos nos campos, cuidando das ovelhas, sendo preparado para décadas, governando Israel. O tempo de preparação sempre é maior do que o tempo de exposição. O tempo de formação sempre é mais longo do que o tempo de manifestação. O tempo de separação sempre é mais extenso do que o tempo de celebração. Mas cada momento investido na preparação divina produz frutos eternos. Cada dia vivido na separação santa gera resultados sobrenaturais. Cada temporada passada na escola de Deus forma um caráter que impacta gerações. Você está sendo preparado para impactar vidas. Você está sendo moldado para influenciar gerações. Você está sendo separado para deixar um legado eterno. Não menospreze este processo. Não apresse esta preparação. Não tente abreviar esta separação. Confie no tempo de Deus, confie no método de Deus, confie no propósito de Deus. Ele sabe exatamente o que está fazendo em sua vida. Ele tem um plano perfeito que está sendo executado nos mínimos detalhes. Ele está coordenando todas as coisas para que elas cooperem juntamente para o seu bem, conforme Romanos 8:28 nos promete. Coloque a mão no coração agora e sinta-o batendo. Sinta a vida pulsando dentro de você. Sinta o Espírito Santo habitando em seu interior e faça esta oração final de entrega e consagração comigo. Pai Celestial, eu coloco minha vida inteiramente em Tuas mãos sagradas. Senhor, eu me rendo completamente ao Teu processo de separação em minha vida.
Não quero mais lutar contra a tua vontade. Não quero mais resistir à tua obra. Não quero mais questionar teus métodos. Espírito Santo, tu tens permissão total para fazer o que precisa ser feito em meu coração, para me moldar como tu queres, para me preparar para o que tu tens preparado para mim. Senhor Jesus, eu aceito esta separação como uma bênção. Eu abraço esta solidão como uma oportunidade de intimidade contigo. Eu valorizo este tempo de preparação como um presente do teu amor. Use cada momento desta temporada para me transformar à tua imagem, para me ensinar teus caminhos, para me revelar teus segredos. Que eu seja encontrado fiel quando tu me chamares para o que tens preparado para mim. Que eu seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, um vaso de honra em tua casa, uma luz que brilhe para a tua glória. Senhor, eu me consagro novamente a ti, eu me separo para ti, eu me dedico inteiramente a ti. Use minha vida para a tua glória, use minha história para teu louvor, use minha experiência para abençoar outros. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Você sentiu o poder desta oração? Você percebeu o Espírito Santo tocando seu coração enquanto você se consagrava ao Senhor? Isto é evidência de que Deus está selando esta palavra em sua vida, de que Ele está confirmando seu chamado sobre você, de que Ele está validando esta mensagem como sendo diretamente do coração dele para o seu coração. Você não está sozinho por acaso. Você não está separado por coincidência. Você não está diferente por erro. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja, passando exatamente pelo que Ele quer que você passe, sendo preparado exatamente para o que Ele quer que você seja preparado. Sua jornada de separação está chegando ao fim. Sua temporada de preparação está se completando. Sua escola de formação está se encerrando. Em breve, muito em breve, você verá os frutos desta separação. Você colherá os resultados desta preparação. Você experimentará a manifestação do propósito para o qual foi separado. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel, mantenha-se disponível. Deus está prestes a usar sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Ele está prestes a te posicionar num lugar que você nunca sonhou. Ele está prestes a te dar uma influência que você nunca esperou. Lembre-se sempre, você não está sozinho porque foi rejeitado. Você está sozinho porque foi escolhido. Você não está separado porque foi abandonado. Você está separado porque foi selecionado. Você não está diferente porque há algo errado com você. Você está diferente porque há algo especial em você. Deus separa seus escolhidos porque tem planos específicos para eles, porque tem propósitos únicos para eles, porque tem chamados especiais para eles. Você é um escolhido de Deus. Você é separado pelo Senhor. Você é amado pelo Altíssimo. Se o Espírito falou com você através desta mensagem, se seu coração foi tocado por estas palavras, se você sentiu a confirmação divina de que isto é uma palavra específica de Deus para a sua vida, compartilhe com alguém que você ama. Seja um instrumento do Espírito na vida de alguém hoje. Seja uma bênção para quem também precisa ouvir que sua separação é santa, que sua diferença é divina, que sua solidão é sagrada. Talvez esta seja a resposta que o coração de alguém próximo a você está esperando. Talvez esta seja a palavra que mudará a perspectiva de uma pessoa querida sobre sua própria jornada de separação. Você foi chamado para ser luz no mundo. Você foi separado para ser sal da terra. Você foi escolhido para ser bênção para muitos. Não esconda esta luz debaixo do alqueire. Não perca esta oportunidade de impactar vidas. Não guarde só para você o que Deus falou ao seu coração. Seja fiel na partilha desta revelação. Seja obediente na distribuição desta bênção.
Seja instrumento na multiplicação desta palavra que tem poder para transformar vidas e libertar corações. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus poderia realizar um milagre em minha vida. Sua fé pode parecer frágil e o peso que carregam pode parecer intransponível. Mas escutem atentamente, meus amigos. Quando Deus se move, Ele o faz com autoridade. E quando Ele decide que é hora de um milagre, nenhuma força neste mundo pode detê-lo. Talvez você esteja esperando há o que parece uma eternidade. Você tem orado, intercedido, esperado, e ainda assim os céus parecem silenciosos. Mas estou aqui para dizer que silêncio não é abandono. Não silêncio significa que Deus está cuidadosamente orquestrando algo muito mais magnífico do que você pode compreender. Ele está preparando seu coração para abraçar o milagre que já está em movimento. Não confunda quietude com negligência, pois o Senhor está trabalhando nos bastidores, alinhando cada detalhe para uma grande demonstração do seu poder. Pense nos grandes heróis da fé nas Escrituras. Lembre-se de Abraão, o pai da fé, que pacientemente se agarrou à promessa de Deus. Por muitos anos, ele permaneceu firme na fé, apesar das circunstâncias impossíveis, acreditando que o que Deus havia declarado, ele certamente cumpriria. E embora a promessa tenha levado tempo, Deus nunca esteve atrasado. No momento perfeito, quando toda a esperança parecia perdida, o milagre de Abraão veio à existência. Seu filho Isaque, a criança prometida, nasceu exatamente como Deus havia falado. Não nos esqueçamos de Moisés. Moisés, que liderou os israelitas para fora da severa opressão sob o domínio de Faraó. Quantas vezes pareceu que a liberdade nunca chegaria? Quantas vezes a escravidão deles parecia inquebrável? No entanto, na hora mais desesperada, Deus fez o inimaginável. Ele abriu o Mar Vermelho e seu povo atravessou em terra seca. Aquele milagre foi inesperado. Ninguém poderia tê-lo previsto. Mas foi o tempo perfeito de Deus. Você entende agora? Os milagres de Deus não estão presos aos nossos cronogramas. Eles chegam quando menos esperamos. Quando somos completamente incapazes de mudar a situação por nós mesmos. E essa, meus amigos, é a essência da fé. A fé permanece firme quando o caminho está bloqueado, quando a montanha é imponente, quando as tempestades rugem contra nós. Porque Deus ainda reina. Ele ainda está em seu trono e Ele é mais do que capaz de fazer muito além do que poderíamos pedir ou imaginar. Não há nada, absolutamente nada, que possa se opor à vontade de Deus. Suas lutas não estão além do seu poder. Sua tristeza não é profunda demais para o seu toque de cura. Seus sonhos não são grandiosos demais para ele trazer à existência. A palavra de Deus declara em Mateus 19, versículo 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sim, cada coisa. Você acredita nisso hoje, você acredita nisso com firmeza, porque Deus não está confinado ao seu cronograma ou à sua circunstância. Ele é o Criador do tempo, aquele que pode entrar em sua realidade e transformá-la para o seu propósito divino. Escute atentamente. Não importa
o quão sombria sua situação possa parecer. Não importa o quão partido seu coração possa estar, estou aqui para dizer que seu milagre já está em movimento. Deus está preparando para abrir portas que nenhum homem pode fechar. Ele está orquestrando conexões divinas, colocando pessoas em seu caminho que o guiarão adiante. Ele está pronto para curar suas feridas, restaurar o que foi perdido e abençoá-lo de maneiras que excedem suas maiores expectativas. Você acredita nisso hoje? Você confia que Deus pode mudar tudo em um único momento, porque Ele absolutamente pode. As Escrituras afirmam que o Deus que servimos é um Deus de maravilhas. Ele é aquele que transforma impossibilidades em testemunhos poderosos. Pense na mulher que sofreu com um fluxo de sangue. Quantos médicos ela visitou? Quantos tratamentos ela tentou? E, no entanto, com um único ato de fé, ela estendeu a mão e tocou a veste de Jesus. Instantaneamente, ela foi curada. Isso foi um milagre divino. Deus o realizou naquela época e Ele ainda realiza milagres hoje. Preciso que você entenda isso. Qualquer fardo que você carrega, Deus o vê claramente. Ele não está distante da sua dor. Ele está ciente das lutas que você enfrenta. Ele contou cada lágrima que você derramou em silêncio. E agora, Ele está trabalhando nos bastidores para o seu bem. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém especial e assista até o final para uma surpresa. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Deus sabe exatamente onde você está e Ele está colocando tudo em movimento para o seu avanço. Mas escute cuidadosamente, amado. Esse milagre chegará no tempo perfeito de Deus, não no seu. E enquanto você espera, Ele está fazendo algo sagrado dentro de você. Ele está refinando sua fé. Ele está fortalecendo sua resistência. Ele está purificando seu coração. Ele está preparando você para carregar a bênção que está por vir. E quando isso finalmente acontecer, você saberá, sem dúvida, que foi a mão de Deus, e somente a mão de Deus, que tornou isso possível. Sei que alguns de vocês estão cansados. Vocês enfrentaram desafio após desafio. Derramaram tudo o que tinham e ainda assim as respostas não vieram. Mas eu os exorto, não desistam. Não se rendam. Não se afastem do que acreditam. Permaneçam fortes, porque seu milagre está mais próximo do que você pensa. Se Deus abriu caminho para Abraão, se Ele libertou Moisés, se Ele curou a mulher com o fluxo de sangue, então Ele fará isso por você. Deus não mostra favoritismo. O que Ele fez antes, Ele é mais do que capaz de fazer novamente. Seu milagre está logo além do horizonte. Seu avanço está se aproximando. Sua cura está acontecendo. Sua solução financeira está a caminho. Sua restauração está chegando. O inimigo pode tentar convencê-lo do contrário. Ele sussurrará mentiras, tentando fazer você acreditar que é tarde demais, que seu momento passou. Mas permita-me assegurar hoje, amado, nunca é tarde demais para Deus realizar um milagre. Seu Deus não é um Deus de fracasso. Ele é o Deus da vitória. E Ele não o deixará lutar sozinho. Ele não o abandonará em seu momento de desespero. O Senhor está preparando para fazer algo notável em sua vida.
Ele está pronto para se levantar em força e lutar em seu favor. Ele está prestes a revelar seu poder de maneiras que o deixarão em reverência e espanto. Você pode não ver isso acontecendo ainda, mas tenha coragem. Seu milagre está se aproximando. É por isso que eu os exorto hoje, permaneçam firmes em sua fé. Agarrem-se firmemente às promessas do Senhor, pois Ele não é como o homem que mente. Sua palavra é imutável, e suas promessas são sempre sim e amém. Se você confiar nele, se tiver coragem para acreditar, verá a mão de Deus se mover em sua vida de maneiras além do que você pode imaginar. Fixem seus olhos nele. Mantenham seu espírito ancorado na esperança e lembrem-se disto, seu milagre está a caminho. Pode não vir na forma que você esperava. Pode chegar de uma maneira que o surpreenda. Mas tenha certeza, Deus está prestes a se mover com um poder maravilhoso em sua vida. Tudo para sua glória e seu bem. Veja, meu querido, o desânimo frequentemente encontra seu caminho em nossos corações, quando a vida toma rumos inesperados. É muito fácil para o peso das provações ofuscar nossa visão e encher nossos corações de medo. Mas permitam-me lembrar a vocês, Deus não se move de acordo com o seu cronograma, ou o meu. Noé, seus caminhos são mais altos que os nossos. Seus pensamentos alcançam muito além da nossa compreensão. E uma vez que essa verdade se estabelece profundamente em seu coração, tudo muda. Você começa a entender que o Deus que você serve não é limitado pelo mundo natural. Seus planos para a sua vida não são restritos por sua luta atual ou perspectiva estreita. Permitam-me compartilhar com vocês o que sei com absoluta certeza. O tempo de Deus é sempre perfeito. Pode não corresponder aos nossos planos. Podemos questionar os atrasos, nos perguntar sobre o silêncio, mas asseguro a vocês nesse esperar, Deus está realizando um trabalho sagrado. Ele está preparando você. Ele está moldando seu caráter. Ele está preparando você para algo muito mais magnífico do que você poderia imaginar. Atrasos não são recusas. Períodos de espera não são sem propósito. Entenda que eles carregam um significado divino profundo. Deus sabe exatamente quando agir e quando ficar em silêncio. Ele entende quando segurar as comportas do céu e quando liberar bênçãos em abundância. Pense na história de José. José carregava uma visão profunda em seu coração. Mas permitam-me dizer, a jornada para essa visão estava longe de ser fácil. Não veio embrulhada em conforto ou simplicidade. Vamos juntos nessa jornada de fé. Comente Deus ouviu. E se inscreva para não perder o que vem por aí. Não, José enfrentou traição, abandono e longas temporadas de dificuldades antes que esse sonho se tornasse realidade. Mas nenhuma dessas lutas foi desperdiçada. Cada revés foi uma preparação divina para o propósito maior de Deus. Cada vez que ele foi derrubado, ele se levantou novamente, mantendo-se firme na crença de que Deus não o havia esquecido. E quando chegou o tempo designado, o milagre de José foi revelado. Ele ficou diante de Faraó, o líder mais poderoso daquela época, e foi elevado a uma posição de grande autoridade. Seu sonho se tornou realidade
de uma maneira que só Deus poderia orquestrar. Há uma lição poderosa para você e para mim em sua história. Você pode sentir que está em um poço agora. Pode estar enfrentando sua própria temporada de traição ou se sentindo incompreendido. Mas, mesmo nos lugares escondidos, Deus está se movendo, moldando, construindo e preparando você para algo muito maior. Esse lugar escuro que você está enfrentando não é seu destino final. É o caminho para o seu avanço. As provações que você enfrenta não têm a intenção de destruí-lo. Elas estão refinando você. Estão fortalecendo sua fé, fortificando seu espírito e alinhando seus passos com o plano divino que Deus estabeleceu para a sua vida. Você consegue entender isso? Você consegue realmente enxergar isso? Seu sofrimento não é sem propósito. Há significado em sua luta. Pode não parecer lógico, mas Deus está tecendo algo eterno na história de sua vida. Ele está estabelecendo a base para o milagre que está prestes a revelar. E quando esse momento chegar, você olhará para trás e proclamará: valeu cada atraso, valeu cada lágrima, valeu cada dificuldade. Porque você finalmente verá o que Deus estava construindo o tempo todo. Agora sei que muitos de vocês estão se perguntando: mas o que devo fazer enquanto espero? Permitam-me dizer isso. Não desperdicem esta temporada. Não vejam a espera como um tempo de ociosidade. Não caiam na armadilha de assumir que Deus cuidará de tudo, enquanto você fica parado e desinteressado. Não, você tem um papel divino a cumprir. Você é chamado a perseverar na fé. Você é chamado a continuar acreditando, a permanecer firme em oração, a adorar, mesmo no silêncio, e a continuar confiando que Deus está trabalhando, mesmo quando não há evidências visíveis. Fé, meu caro amigo, não é passiva. Ela se move. Fé é a confiança no que esperamos, a certeza do que ainda não vemos. É permanecer firme quando tudo ao seu redor sussurra para desistir. É fixar seu olhar no que Deus declarou, mesmo quando a realidade parece refletir algo completamente diferente. Fé é a certeza inabalável de que o que Deus falou, sem dúvida, se cumprirá. E quando você se agarra a esse tipo de fé, algo muda. O céu responde. Pense nos israelitas, vagando pelo deserto. Eles viajaram por 40 longos anos, enfrentando teste após teste, obstáculo após obstáculo. No entanto, mesmo nesses lugares áridos, Deus nunca deixou de prover. Mesmo no deserto, Deus os protegeu. Embora ainda não tivessem entrado na terra prometida, Deus os estava preparando para algo muito maior do que eles podiam compreender. A fé deles estava sendo forjada no deserto. E naquela temporada de testes, Deus os estava moldando em um povo forte, o suficiente para carregar suas promessas para a terra que ele havia separado para eles. E assim, como aqueles israelitas, você pode estar caminhando pelo seu próprio deserto agora. Pode parecer uma jornada longa e exaustiva, sem um fim claro à vista. Mas quero dizer a vocês hoje, Deus está usando este próprio deserto para preparar você para algo muito maior. Seu milagre não é apenas sobre mudar sua situação externa. É sobre transformar quem você é por dentro. É sobre você se tornar a pessoa que Deus sempre quis que você fosse.
para que quando esse milagre chegar, você possa carregá-lo com humildade e dar toda a glória a Ele. Então, não perca o ânimo precioso. Não deixe o cansaço roubar sua esperança. Deus não se afastou de você. Seu milagre está chegando e quando vier, será muito mais magnífico, muito mais belo e muito mais poderoso do que qualquer coisa que você já imaginou. Mas antes que ele chegue, você deve confiar no tempo perfeito de Deus. Você tem que acreditar que Ele está orquestrando cada detalhe com precisão divina, mesmo quando nada parece fazer sentido, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, confie que Ele ainda está trabalhando nos bastidores. Quer receber bênçãos em sua vida? Curta, comente amém. E fique até o fim para um momento inspirador. Como está escrito em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que cada provação, cada atraso, cada momento doloroso está sendo tecido em um plano que é, em última análise, para o seu bem. Você pode não entender agora, mas confie nisto. Quando colocado nas mãos do Todo-Poderoso, até seus momentos mais difíceis se tornam degraus para o seu milagre. Lembre-se desta verdade. Quanto maior o desafio, maior o testemunho. Quanto mais profundo o vale, mais alto o topo da montanha. Agora, você está sendo preparado para algo muito além do que pode ver ou imaginar. Deus está refinando seu coração. Ele está fortalecendo seu espírito e Ele está preparando você para abraçar o milagre que está a caminho. E quando esse milagre finalmente chegar, você saberá sem sombra de dúvida que foi Deus e somente Deus que tornou isso possível. Seu avanço não é apenas para seu benefício querido. É um testemunho destinado a inspirar outros. É um sinal visível de que nosso Deus é um Deus que ouve, um Deus que liberta e um Deus que cumpre cada palavra que fala. Quando seu milagre finalmente chegar, ele brilhará como um farol para aqueles que ainda vagam na escuridão. Ele será um testemunho para o mundo de que com Deus absolutamente nada está fora de alcance. Então, permitam-me declarar isso mais uma vez. Com toda a convicção que possuo, Deus está preparando para fazer algo milagroso em sua vida. Agarrem-se firmemente a essa promessa. Permaneçam firmes em sua fé e saibam disto com absoluta certeza. Quando Deus escolhe se mover, Ele se move com um poder imparável. E nada, absolutamente nada, pode obstruir seu propósito para você. Quero que você entenda, com uma confiança que ancora sua alma, que o Deus que está prestes a trazer este milagre à sua vida não é uma figura distante, observando de longe. Não. Ele é um Deus que está intimamente envolvido em cada detalhe de sua vida. Ele sabe o número exato de cabelos em sua cabeça. Ele entende os desejos mais profundos de seu coração. E Ele está plenamente ciente dos fardos que você tem carregado. Ele vê cada luta, cada lágrima que caiu em silêncio, cada noite inquieta que você suportou. E nada disso passa despercebido. Ele esteve ao seu lado o tempo todo, mesmo nos momentos em que sua presença parecia distante. Mesmo quando você temeu
que ele tivesse virado o rosto para você. Mas permitam-me assegurar com confiança inabalável: Deus não esqueceu de você. Aquele milagre que você tem esperado, aquele que parecia atrasado, aquele pelo qual você clamou em oração, está mais próximo do que você pensa. É como uma represa prestes a romper. O poder de Deus está se acumulando. As comportas estão sendo preparadas para se abrirem. E a bênção, o avanço, o milagre que você tem esperado, será liberado de maneiras que o deixarão completamente maravilhado. Entenda isso. O inimigo tentou esgotar sua força. Ele sussurrou mentiras, tentando convencê-lo de que você não é suficiente, que você esperou demais, que seu momento passou. Mas permitam-me dizer isso com ousadia. Seu Deus é mais forte que qualquer mentira, qualquer obstáculo, qualquer esquema que o inimigo tenha criado. E quando Deus declara que o tempo é agora, nada, absolutamente nada, pode impedir seu propósito de se cumprir em sua vida. Esse milagre que está chegando não depende de seu desempenho, de seu intelecto ou de sua capacidade de resolver o problema. Ele está inteiramente ancorado na bondade de Deus, em seu caráter imutável e em sua promessa inabalável de permanecer fiel àqueles que confiam nele. É por sua misericórdia, e somente por sua misericórdia, que podemos receber qualquer coisa de suas mãos, porque ele é fiel. Ele não permitirá que você sofra sem fim. Ele é o tipo de Deus que entra no quebrantamento e traz restauração, que cura os feridos e provê para aqueles que precisam. Você pode estar perguntando: mas como posso ter certeza de que isso é verdade? Como sei que Deus realmente virá por mim? Permitam-me dizer por quê. Porque ele já fez isso antes. As Escrituras estão repletas de provas vivas. Antes de tudo, clique no like se você acredita que Deus está trabalhando em seu milagre e assista até o final para uma revelação. Pense nas inúmeras histórias da intervenção milagrosa de Deus na vida daqueles que ousaram confiar nele. Lembre-se da viúva de Sarepta enfrentando o limiar da fome, que escolheu obedecer à palavra de Deus. E o que aconteceu? Seu jarro de farinha nunca se esgotou. Sua botija de azeite nunca secou. Mesmo em meio à fome, Deus a sustentou completamente. Ou considere o apóstolo Paulo, um homem que enfrentou naufrágios, espancamentos, prisão e rejeição. Ele passou por fogo após fogo, mas testemunhou mais milagres do que podemos contar. E em cada provação, o poder de Deus foi ampliado na fraqueza de Paulo. No entanto, ele prosseguiu, porque Paulo entendeu que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ainda era soberano. Ele acreditava que o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dos mortos tinha o poder de livrá-lo de qualquer ameaça. E esse mesmo Deus é o seu Deus hoje. Há algo verdadeiramente transformador que acontece quando paramos de nos fixar no que nos falta e começamos a focar no poder ilimitado do nosso Deus. Quando deixamos de permitir que a dúvida crie raízes em nossos corações e começamos a acreditar que nosso Deus é maior do que qualquer desafio à nossa frente, abrimos a porta para o milagroso. As Escrituras nos lembram, em Mateus 17, versículo 20, que se tivermos fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, montanhas podem ser movidas. Não se trata da força da sua fé. Trata-se da grandeza do seu Deus. Deus não espera uma fé perfeita. Ele simplesmente pede
que você coloque sua fé em um Deus perfeito. Não é o tamanho da sua crença que traz o avanço. É a grandeza daquele em quem você acredita. E esse mesmo Deus, o Criador de toda a terra, está prestes a se mover em sua vida de maneiras que o deixarão em reverência. Sei que alguns de vocês estão cansados. Vocês estão exaustos das batalhas, desgastados pelos contratempos e exauridos pela espera. Você pode estar perguntando: isso algum dia vai acabar? Algum dia verei o avanço pelo qual tenho orado? Para você eu digo: aguente firme. Seu avanço não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. Não é uma questão de se, é apenas uma questão de quando. Deus está moldando você, formando seu coração e refinando seu espírito. E quando chegar o tempo designado, você estará completamente pronto para receber o que Ele está prestes a liberar. Mas lembre-se, antes de muitos avanços, há sempre um teste, uma temporada de espera, um chamado para confiar. Quando o caminho não está claro, é nesses momentos quietos e escondidos que a fé é purificada. É nessas temporadas que sua força é construída, seu caráter é aprofundado e sua dependência em Deus, não em si mesmo, é solidificada. Já ouvi dizer, e guardo isso perto do meu coração, que os atrasos de Deus não são suas recusas. Prometo a você isso. Deus nunca está atrasado. Ele pode não chegar de acordo com seu cronograma, mas quando Ele vem, Ele chega com poder. Ele vem com provisão em suas mãos. Ele traz cura em suas asas. E Ele nunca o deixará desapontado. Amado, pode parecer que o peso do mundo está pressionando você. Pode parecer que a tempestade nunca cessará. Talvez você esteja se perguntando se algum dia verá a luz novamente. Mas permitam-me lembrar, essa tempestade não é eterna. Ela é temporária. Ela passará. Os ventos se acalmarão. As ondas diminuirão. E quando tudo estiver dito e feito, você estará em terreno firme, com um testemunho em seus lábios de que Deus o carregou através. E quando você olhar para trás na jornada, perceberá o quão fiel Deus tem sido, como Ele foi. Seu refúgio, sua força, seu libertador, durante os momentos mais sombrios. A Bíblia proclama em 2 Coríntios 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que você está enfrentando agora está produzindo algo muito mais valioso do que você pode compreender atualmente. Mesmo que você ainda não sinta isso, agarre-se a essa verdade. Deus está trabalhando. Ele está preparando você para o milagre que já está. I woke up with yesterday on me, still breathing, still free. Every crack remembers my name. I don't hide, I don't bleed. They said be quiet.